E eu quero começar lendo com vocês aqui a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Acho que eu nunca li nessa igreja nada sobre Apocalipse. Vou ler hoje. A propósito, esse ano nós vamos ensinar sobre escatologia aqui na igreja, sobre estudo das últimas coisas, sobre arrebatamento. A igreja precisa aprender sobre isso. Então, vamos nos preparar. A partir do mês de fevereiro, nós iniciaremos o discipulado de 2023, onde, inclusive, ministro de louvor, vocês que estão todos aqui, só vão participar do Ministério de Louvor quem estiver no discipulado, só vai participar de liderança da igreja quem estiver no discipulado, né? Porque a igreja ela tem uma direção e ela precisa crescer. E discipulado não é célula, viu, igreja? Não é célula. Discipulado é nós alinharmos uma visão, uma missão e como faremos tudo isso. Porque uma casa dividida ela não pode subsistir, né? Um grupo onde cada um faz do jeito que quer, a gente vai esticar para um monte de lado, né? E não vai para lugar nenhum. Então, já temos várias pessoas orando por isso. A propósito, nós começamos hoje às 18 horas, um jejum de 24 horas. Estamos aí, já muitos da igreja já estão participando. Aqueles que quiserem, porventura, nós entregaremos esse jejum amanhã, às 18 horas. E eu quero convidar você agora a focar o teu coração nesta palavra. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7. É a carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A propósito, quem percebeu que todo mundo está passando por crise, o mundo inteiro, não é só o Brasil, quem percebeu isso? Para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, e o Deus da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode fechar seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra que está sendo lida, e a tua palavra é a verdade. Eu peço que nessa noite o Senhor fale conosco, fale ao coração da igreja, fale ao coração do pregador, fale ao coração das crianças, que nós possamos hoje, Deus, estar atentos à tua voz e à tua palavra. Assim nós oramos, crendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O livro de Apocalipse, ele escreve carta a 7 igrejas. E para cada igreja, ele tinha uma mensagem. Nos dias de hoje, existem necessidades para cada povo. E se fosse escrita por um profeta,
uma palavra que viesse do coração de Deus para as mãos do profeta e ele escrevesse de próprio punho uma carta, por exemplo, para a nossa nação, o qual ele dissesse as seguintes palavras: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Quando Deus está dizendo, eu sei as tuas obras, Ele está falando, sabe o quê? Eu sei o que você fez e o que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, é quem na verdade, quem eu e você somos. Nós somos o que somos quando ninguém está vendo o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Por muitas vezes na minha vida, eu estive em alguns momentos fazendo o que é certo na frente da igreja, na frente das pessoas que me conhecem, do trabalho, na frente das pessoas. Mas quando eu estava em um lugar onde ninguém me conhecia ou sabia quem sou eu, por muitas vezes eu tive um outro comportamento. Me lembro que quando eu morei em Goiânia, na década de 90, e um dia estava no meu apartamento em Goiânia, e eu estava sofrendo por uma garota que eu tinha gostado bastante aqui em Brasília. Foi um dos motivos pelo qual eu decidi ir morar em Goiânia. E aí fui morar em Goiânia. E um dia eu não tinha hábito de beber, e aí um dia eu conheci uma garota no comércio, na rua, no dia a dia, no local de trabalho, e aí a gente combinou, vamos sair para jantar? Vamos. E nós saímos para jantar, e fomos para um restaurante bem legal, sabe? Era um restaurante italiano, e como bom restaurante italiano, o que mais tem? Vinho, né? E lá, eu com essa moça, todo feliz, né? Vamos pedir um vinho, vamos aqui celebrar, vamos. Na verdade, eu nunca tinha tomado um vinho seco. Foi a primeira vez. E ali pedimos aquele vinho. Estávamos ali felizes, rindo, e eu jogando meu charme, né? E a gente conversando, e eu argumentando ali. De repente, uma mão botou a mão no meu ombro. E quando eu olho, era a melhor amiga da garota, o qual eu tinha terminado e estava sofrendo, de Brasília. Ela estava passeando em Goiânia e foi no restaurante e ela me conhecia. Ela, tudo bem, rapaz? Eu falei, tudo bem. E eu fiquei com uma vergonha, porque ela me conhecia, e fiquei com vergonha porque ela me viu tomando vinho. Não estou dizendo que isso seja pecado. Estou dizendo que a gente nunca faz nada escondido. Sabe aquela mensagem que diz assim, sorria, você está sendo filmado? Não tem aquela frasezinha? A gente sempre está sendo filmado por Deus. Deus conhece nossos corações. E Ele sabe qual é a verdadeira intenção do teu coração. A tua intenção de servir a Deus, acredite, não é quando você está aqui no culto, ou em qualquer outra igreja que você vá. A tua intenção em servir a Deus é quando você é provado no momento que às vezes ninguém está vendo e você fala, puxa vida. Acreditem, essa noite eu tive um sonho e no sonho eu fui provado. No meu sonho eu tinha a oportunidade de fazer algo que eu sabia que ia desagradar o coração de Deus, que poderia entristecer o coração da igreja, e eu ali, não vou, falei, não posso, porque hoje a minha vida, eu sirvo a Deus, não dá mais para eu viver, correr mais esse tipo de risco. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Sim ou não, gente? Sim ou não? E aqui é uma carta falando que Deus conhece as nossas obras. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas intenções. E fala aqui, ó, pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar,
tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que eu estou lendo essa mensagem de hoje? Porque Jesus, quando Ele fez a mim e a você uma proposta de você caminhar com Ele, Ele te disse que a partir daquele dia Ele seria o teu pai, o teu amigo fiel, o teu protetor e o teu libertador. Quem se lembra aqui do dia que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Quem se lembra? Quem lembra? Levante a mão. Lembra não? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já aceitou Jesus? Você só não era criança? Entendi. Tem mais alguém que não lembra do dia? Lembra não? No dia que você aceitou Jesus, segundo a Bíblia, o seu nome foi escrito no livro da vida. E a partir daquele dia, você pode dizer para quem quer que seja, qualquer doutor da lei, qualquer escriba, os que escreveram a Bíblia, você pode dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Inclusive, quando estávamos estudando a Bíblia aqui no domingo pela manhã, nós tivemos esse estudo e nós ensinamos que aquele que aceita Jesus de coração e fala e professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, falando: eu creio que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou e está vivo entre nós. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Se um dia você fez essa oração, segundo a Bíblia, você pode se considerar uma pessoa salva em Cristo Jesus, porque está escrito: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que significa mediador, igreja? Mediador é uma ponte de acesso. Quando vai ter, às vezes, uma audiência entre as partes e o advogado e juiz, geralmente tem um mediador ali. Ele tenta, às vezes, mediar, fazer um acordo. Então é a pessoa que faz o acordo. É, na verdade, o link de acesso entre você e Deus. Não tem nas redes sociais, você quer uma informação, às vezes só está um link, fala, clique aqui no link e vai direto para a informação. Tem ou não, gente? Jesus é esse link entre Deus e você. Então, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você clicou no link de salvação. É como se você estivesse aqui, aqui é você, onde está a mesa de som lá, Deus está lá naquela mesa de som. Mas eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque até as crianças entendem. E aqui é um rio cheio de jacaré. E aí você apertou o botão do link, a ponte se estende entre onde você está e lá a mesa de som, onde Deus está, e você passa despreocupado com os jacarés. Por quê? Jesus é a ponte de acesso entre Deus e os homens. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não se chega a Deus através do pastor Anderson, através dos demais pastores, através do padre, através de Allan Kardec, através de Buda, de Maomé, ou quem quer que seja. Só se chega a Deus através de Jesus. Se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é ela quem diz. É isso mesmo, doutor Vicente? Está correto? Então, quando eu li esse texto e eu vi que Deus falando comigo e com vocês, que Deus conhece as nossas obras, que obras são essas, igreja? Quais são essas obras? Aí, nós vamos para outro texto, para ver, quando Jesus fala sobre o id, eu vou ler até na linguagem de hoje, que está em Marcos, capítulo 3, eu vou ler do 13 ao 19, Marcos capítulo 3, do 13 ao 19, diz assim: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. Esses 12 homens ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios,
Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago, João, filho de Zebedeu; a esses deu por nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Lucas 6, de 12 a 16, ainda fala assim, ó: naquela mesma ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12. E deu o nome de apóstolos a estes 12. E de novo ele fala o nome desses homens que ele escolheu. Então, quando, lá em Apocalipse, que Deus fala para a carta, escreve a carta, é escrita para a igreja de Laodiceia. Quem é a igreja de Laodiceia nos dias atuais? Somos nós. E ele fala: eu conheço as tuas obras. De que obras são essas que Deus está falando, igreja? Ele está falando das obras que ele nos comissionou para fazermos. E essas obras, ela foi comissionada somente para os pastores? Sim ou não? Sim ou não, gente? E que obras são essas? Expulsar demônios. Por que expulsar demônio é uma obra, gente? Quem já viu aqui, alguém já teve a oportunidade de ver uma pessoa endemoniada, ou bonitinhamente falando, incorporada? Alguém já viu? Quem já viu? É bonito de ver? É o quê? Hã? É o quê? Terrível. Alguém tem outra palavra aí? Assustador. É uma destruição na vida da pessoa. E por que uma das obras da pessoa que é salva em Cristo Jesus tem que ser expulsar demônio? Porque o demônio, ele só sai no nome de Jesus. E muitos estão destruindo vidas. Existe uma diferença entre opressão e possessão. Opressão é quando tem uns demônios grudados nas costas da pessoa, que a pessoa sente que tudo que ela faz não flui, tudo que ela faz não vai para frente, tudo que ela tenta fazer dá errado, as coisas não fluem para ela. Ele começa a entender, daqui a pouco ele perde o entendimento das coisas, e isso se chama opressão maligna. Isso não é carga negativa, isso não é karma, isso não é inveja. Está cheio de gente aí falando que não pode postar um momento feliz, porque tem uns invejosos que vão destruir a tua felicidade. A Bíblia diz que contra Israel de Deus não vale encantamento. Por que é que você está com medo de inveja? Por que você está com medo não posso contar os meus planos, porque vai ter os invejosos e vai dar tudo errado. Se foi Deus quem falou com você, se foi Deus que te fez uma promessa, por mais que tenha invejosos, pode vir o planeta inteiro com inveja. Se foi Deus que falou, vai se cumprir, igreja. Você pode dizer amém? Então, por que é que eu estou com medo de demônio? Por que tem gente... Eu vou perguntar aqui, quem é que tem medo de escuro? Tem alguém aqui que tem medo de escuro? Tem alguém ali? Está com medo? Tem medo? Escuro? Tem alguém aqui que tem medo de demônio aparecer dentro de casa? Tem mais gente. Quem aqui tem medo de assombração, de barulhos esquisitos dentro de casa? Quem tem medo? Hoje, vocês serão libertos desse medo. Sabe por quê? O que é o medo, gente? O medo é a ausência de... Medo é a ausência de fé. Apaga todas as luzes aí para mim, irmã. Apaga tudo aí para mim, Misael. Ainda tem um pouquinho de luz aqui, né? Ok, ó. O nome disso aqui é o que, gente? Medo. O nome disso é medo. Quer ver o que é fé? Acende tudo de uma vez para mim. Olha aí, ó. Quando a fé entra, o medo? Quando a fé entra, o medo? Quando a fé entra, o medo sai. Então hoje nós vamos aqui ativar a fé de vocês, porque se tem algo na tua vida, pode deixar tudo aceso, se tem algo na tua vida que está te trazendo medo, perturbação, confusão na mente, o nome disso é incredulidade. Medo é a irmã mais nova da incredulidade. E Deus hoje, Ele trouxe a minha vida e trouxe você aqui para você ser liberto dessas coisas que impedem você de fluir no Espírito de Deus. Por isso, a Bíblia fala,
eu conheço as tuas obras. E quais são essas obras, igreja? Expulsar demônios, curar os enfermos. A propósito, quem tem alguma enfermidade que está aqui hoje? Qualquer tipo, levanta a mão. Levanta a mão, né? Estica aí para eu ver. Tem mais? Tem algumas pessoas. Vocês também serão curados essa noite. Você pode dizer amém? Por quê? Porque a Bíblia fala que a fé é a convicção daquilo que você não vê e a certeza dos fatos que você espera. Isso é fé, gente. E Deus hoje nos trouxe para ativar a tua fé e as tuas obras. O que mais que são as obras que Deus tem visto as nossas obras? Evangelizar pessoas. Jesus falou, ele escolheu os discípulos. Por que Jesus escolheu 12 discípulos e os chamou de apóstolos? Porque Jesus sabia que ele tinha um tempo contado na terra. E aquele tempo dele que estava contado, ele precisava preparar o quê? Uma sucessão. Vocês estão com medo de falar ou não sabem, gente? Jesus estava preparando uma sucessão. Porque ele sabia que ele só teria, durante o seu tempo de fazer milagres, quantos anos? Quantos anos, gente? 3 anos. Jesus morreu com quantos anos? 33. Ele começou a fazer milagre com quantos anos? Com 30. Então, ele teve 3 anos de atuação ministerial. Ele, sabendo disso, ele prepara e chama para perto dele 12 homens, que ele dá o nome desses caras de apóstolos. E aí que está. Ele não só chamou os caras para andar com ele, comer com ele, dormir com ele. O que foi que Jesus fez? Ele deu uma mentoria. Hoje que a gente abre o Instagram, o que mais tem é mentoria, sim ou não? E é pago, né? E tem umas que são... Uma mentoria hoje com Tony Robbins custa $1 milhão. E tem quem pague. Existem diversos preços de mentoria. A mentoria que Jesus deu para os 12 apóstolos, ela foi 0,800. Foi uma imersão de 3 anos, onde aqueles homens que caminhavam com Jesus, a vida deles não somente foi transformada, como elas foram preparadas para fazer as coisas que Jesus fez. Que coisas? Milagres que Jesus fez, e até milagres maiores do que o que Jesus fez. Como é que você sabe disso? Porque está escrito na Bíblia. Jesus chegou para esses apóstolos e falou assim para ele: vocês, galerinha, vocês 12 que estão aqui comigo, roendo o osso comigo, vocês vão também comer o filé, porque os milagres que eu faço vocês farão, e ainda farão muito maiores. Foi ele quem falou, gente. E se foi ele que falou, Jesus é Deus, sim ou não? E Deus mente? Então tem que se cumprir? E se ele disse que nós poderíamos fazer os milagres que ele fez, e ainda maiores, ele falou verdade ou mentira? Então nós podemos fazer milagres? Sim ou não, gente? Quem tem feito milagres? Quem fez milagres em 2022? Tu fez um? Quantos? Mais de um? Fez milagres. Porque está escrito. E a Bíblia diz que todos nós podemos fazer. Você quer ver a gente não ter espaço para se reunir? Comece, todos vocês, fazer sinais e maravilhas. Comece a curar enfermos. Comece a libertar cativos. Comece a ganhar almas para Jesus. Ver pessoas amarguradas, angustiadas, depressivas. Gente que fala assim: eu não estou aguentando. Lá dentro de casa meu filho está endemoniado. Ah, minha mãe está com insônia, não consegue dormir. Tu chega lá e fala: vamos lá agora. Aí tu lê Marcos 16, está escrito: estes sinais vão seguir aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Está escrito. É Deus falando? Deus mente? Se está escrito, tem que acontecer? Você está autorizado. O teu cartão tem limite. E a vontade. E a fatura tu não tem que pagar, porque ele já pagou na cruz. E por que é que você não está usando o cartão da fé então, meu irmão e minha irmã? Se ele falou que você pode usar, se ele disse que você está autorizado a fazer os milagres que ele fez, por que você não tem feito? Por que é que você não abre mão? A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Ou seja, você pede as coisas para Deus só olhando para o seu umbigo, e às vezes não recebe, porque Deus não dá a bênção somente para que sirva para você, porque Deus não é egoísta,
Deus não é escasso, Deus é abundante. Então sabe para quem Deus dá? Para quem reparte. Quando Deus vê que você está falando, Senhor, Tu conhece o meu coração, e o que eu estou fazendo não é só para mim, eu quero fazer isso aqui, é para a expansão do Teu reino. Gente, nós estamos nos preparando para um novo polo da nossa comunidade, onde nós vamos ter culto de 12h30 a 1h30. Vocês acham de verdade que eu vou ficar aqui pedindo, gente, quem quer ir comigo, quem pode ir comigo? Eu já estou indo. Já tem gente que já foi alcançado, que já veio para o culto, e que já veio para a noite do pijama dos adolescentes, que já quer ir para o acampamento. A inscrição do acampamento está aberta, muitos de vocês não fizeram, mas estão gastando com roupa, estão gastando com isso, melhorando o carro de vocês, botando acessório, comprando pacote de viagem, gastando com restaurante, com pizza. Acredite, é pecado? Nada disso é pecado. Eu chamei a galera hoje para vir para o Vila Verde tomar açaí à tarde. Eu não estou desviando do foco. Mas aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Você troca de carro, troca de roupa, troca disso, troca daquilo. Por que tu não fez inscrição para ir para o acampamento? Porque não é tua motivação. Porque se está tudo bem para você, tá tudo bem o resto. Quantos empresários você já viu milionários aí falirem, gente? O acampamento não vai ter lucro nenhum. O objetivo é a gente se reunir para adorar a Deus. Serão 5 dias de adoração, ministração e milagre, para a gente se aproximar mais do Senhor Jesus. É isso, meus amados. E a gente já abriu inscrição para outras igrejas, e tem gente de outras igrejas já fazendo inscrição conosco. Por quê? Porque a gente está igual Jesus. Jesus veio para nós? Sim ou não? Não. Jesus não veio para nós. Ele veio para os judeus. Nós somos os gentios. Mas quando Jesus veio para os judeus, e os judeus até hoje estão lá no Muro das Lamentações, ó, bem assim, ó, lá em Israel, batendo a cabeça na parede, clamando pelo Messias, que eles não acreditam que Jesus é o Messias, até hoje. E quando Jesus vem para eles, e eles não reconhecem Jesus como Messias, aí a salvação, ó, se abre para nós, que somos gentios. Era para os judeus, e aí ele abre a oportunidade para os gentios. Então a salvação hoje se estendeu para todos. Da mesma forma, o nosso acampamento se estendeu para todos. Já tem 3 igrejas comunicando comigo, e eu vou abrir inscrição para eles. E eu tenho certeza que gente aqui da nossa igreja não vai para o acampamento, mas vai estar gastando dinheiro com outra coisa. Propósito. Então, Deus conhece o nosso coração. E quais são as obras que Deus quer que a gente faça? Que a gente cumpra as obras que Ele comissionou os discípulos para fazer, igreja. Que é libertar cativos, curar pessoas, orar por uma pessoa que está passando necessidade, do outro dia a pessoa te ligar, ó, alguém mandou aqui, ó, me ligou aqui, e eu consegui um emprego, eu começo a trabalhar amanhã, ó, alguém trouxe aqui, não foi uma cesta básica não, foi uma compra do mês. Gente, isso são as obras. Quando eu morava em Vicente Pires, minha filha e eu, teve um dia que na minha geladeira, além de água, acho que tinha outra garrafa de água também, garrafa diferente. Água com água na minha geladeira. E uma pessoa que eu já tive a oportunidade de ajudar no passado, mais anterior, ela me liga um dia e fala, onde é que você está morando? Eu falei, em tal lugar. Ela falou, me manda a tua localização que eu estou indo aí. Só que eu não tinha conversado com ninguém da minha necessidade. E quando eu cheguei lá, ela abriu a tampa de um Tucson prata, e não era os Tucson prata que tem aqui da igreja, que eu nem conhecia ninguém aqui ainda. E tinha, gente, forrado de caixas e caixas. Não foi uma cesta básica, foi uma compra muito grande. E eu chorei naquele dia, agradecer. Jamais pensei que eu fosse... Eu que tinha dado já tantas cestas básicas, ajudado famílias, não esperava que um dia isso fosse acontecer comigo. Mas eu recebi, naquele dia, um milagre de uma cesta básica. E nesse dia eu me lembrei que isso foi a sementinha que eu tinha plantado, sementinhas do passado. Então, se você plantou sementes no passado, nesse momento Deus está te sustentando. E às vezes você está passando uma luta tremenda, mas o principal Deus não está deixando faltar. E Ele lembra você, é porque na tal época você plantou na vida daquela pessoa, porque na tal época você cuidou daquela família, tal época você ajudou a se levantar. Gente, vocês não têm noção, mas do dízimo e oferta de vocês, que vocês dizimam, que nós ofertamos aqui, eu já ajudei diversas igrejas pequenas. Eu já ajudei famílias daqui e famílias de fora. Nós já ajudamos. O dinheiro da comunidade por amor não é nosso, é de Deus.
Quantas famílias aqui, não vou pedir para levantar a mão, mas quantas famílias aqui a igreja ajudou? Com Uber, com compra, com dinheiro para isso, para aquilo, para roupa de não sei quem. É para isso que a gente existe. Igreja, se não for para isso, não tem sentido. Vamos assistir pelo YouTube. Tem os pregadores famosos, eles estão lá. Eu que não tenho acesso a eles, eu vou assistir pelo YouTube, quando eu quero escutá-los. Mas quando a gente quer, a igreja não é para escutar a palavra de Deus, gente. Aprendam isso, religiosidade. Vamos lá. A igreja não é para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus, tu escuta, abre Bíblia. A propósito, quem está fazendo devocional? Quem está fazendo? Olha aí, ó, uma boa parte da igreja está fazendo devocional. Se eu perguntar aqui, se eu pedisse para vir aqui as pessoas que estão fazendo devocional e pedisse para contar testemunhos, vocês vão começar a escutar testemunho. Quem não está fazendo devocional, continua com a vida vazia. Nós tivemos um entendimento. As pessoas que estão nos bancos na hora de um culto, e as pessoas não conseguem entender a palavra, as pessoas não conseguem adorar a Deus na hora do louvor. Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que não fazem devocional. Não atinge, a palavra não alcança a pessoa. Porque o que te liberta não é louvor, não é oração, é a palavra que liberta as pessoas. E quando você está fazendo devocional, lendo a palavra, entendendo a palavra, Deus vai te dizer, eu tenho certeza que todo mundo que está fazendo devocional está ficando com vontade de pregar, de compartilhar com alguém algo que Deus falou consigo dentro da palavra, porque a palavra liberta. A palavra é remédio, ela liberta. Se você está enfermo, lê a palavra, tu vai ser curado. Se você está com depressão, lê a palavra, tu vai ser liberto. Se você está triste, lê a palavra, ela vai aquecer teu coração. Se você está endividado, leia a palavra, porque Deus vai te mostrar os homens que passaram por tremendas dívidas e Deus mudou a história deles e se tornaram as pessoas poderosas do mundo, porque elas conheceram a palavra. A palavra é o remédio de Deus para as nossas vidas. Ela é a bússola, ela é a nossa direção e manual de vida. É a palavra de Deus, meus irmãos. Eu tenho entendido que eu preciso pregar mais a palavra do que contar história aqui. Porque o que liberta é a palavra. Mas a palavra que ela surge aqui da igreja, ela é muito pouco para você se alimentar por uma semana inteira. Então qual é o objetivo, pastor, da gente vir para a igreja? Sabe qual é? A gente acabar o culto, se abraçar, contar a história um para o outro aqui, fazer o que a gente fez na sexta-feira, botar as meninas e os meninos tudo na igreja para dormir e deixar eles ficar felizes aqui, fazer festa e fazer farra. Esse é o objetivo da igreja, a gente se relacionar, a gente fazer amizades. Quantos aqui tem amizade com alguém que é dessa igreja que não conhecia antes de ser daqui? Levanta a mão. E hoje, que veio para cá, tem amizade com algumas pessoas. Levanta a mão, Fábio. Não precisa ter vergonha não, tu fez amizade aqui, ué. É isso. Estávamos com os meninos ali. Quem viu aqui o depoimento dos nossos adolescentes, quem é Deus para eles, no Instagram da Comunidade por Amor? Quem já ouviu? Quem ouviu? Quem não ouviu? Vai lá na última postagem do feed da Comunidade por Amor e vê o Enzo falando quem é Deus para ele, vê o Davi, vê o Albert, vê o Arthur. Veja os meninos, o Pedro Lucas, eles falam, o Miguelzinho, falando quem é Deus para ele. O Samuelzinho, pequenininho, falando quem é Deus para ele. Isso é lindo, gente. E eles falam com uma convicção, Deus é o meu Pai. Não tem nada mais forte do que isso, igreja. Não tem nada mais forte do que isso. Nós precisamos nos voltar, sabe, para a palavra. Nós precisamos entender quem é Deus para a gente. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala, de verdade, sobre mudança de vida, sobre mudança de comportamento. Ser crente em Jesus, ser salvo no Senhor Jesus, não tem nada a ver com estar na igreja, meus irmãos. Tem a ver que, se você está na igreja, você começa a fazer parte de um corpo. Você não é omisso, você não vem só de vez em quando. Nós temos diversos empresários aqui, a maioria das pessoas da igreja são autônomos ou empresários. Pergunta para quem é empresário, os que têm equipe aqui, tem alguns aqui. Pergunta para quem é empresário que tem equipe. Pergunta para eles assim, quando um funcionário seu, alguém da tua equipe, ele vai embora mais cedo, ou ele chega embora, ou ele chega mais tarde, ou ele não se compromete mesmo com o serviço, pergunta para o empresário se o coração dele fica feliz, grato, ou se ele fica triste com isso, porque ele
tenta ser parceiro, tenta ser não só patrão, mas tenta ser amigo, ser parceiro, sabe, dos colaboradores, e às vezes ele se sente, poxa, fulano não veste a camisa. É esse o sentimento que eles têm. E aí, voltando para o reino de Deus, agora para todos nós, se Deus, vamos dizer que Deus fosse o nosso patrão, e nós os servos, e Deus chegasse para nós e olhasse o nosso engajamento, o nosso comprometimento, sabe, olhasse para a gente e falasse, poxa, fulano só participa quando é conveniente, e eu não posso julgar quem é que participa só quem é conveniente quando não é. Você que sabe, se você tem dado o seu melhor pelo negócio do seu Pai, o nosso Pai Celestial, ou você só vem naquilo que você acha que você tem que vir, naquilo que você acha que é certo, só se doa naquilo que você acha que tem que se doar. Imagine como será o coração de Deus com relação a você. Mas eu não sou funcionário de Deus. Não, você é filho. Então vamos voltar para os empresários de novo. Eles têm filhos. Pergunta para eles o que eles sentem quando os filhos deles chegam lá dentro do negócio e falam, pai, deixa eu ajudar aqui, deixa eu fazer um pouco, sem ele pedir. Pai, deixa eu fazer isso aqui. Pai, como é que faz isso aqui? Pai, me ensina a fazer isso daqui. Eu não vou perguntar para os empresários aqui não, mas eles estão entendendo o que eu estou falando. Tenho certeza que eles ficam, nossa, meu filho está tomando gosto pelo negócio que vai ser deles dentro de algum tempo. Imagine Deus, igreja. O que será que Deus sente quando Ele vê você engajado na obra? Eu queria que nós refletíssemos sobre isso hoje. Jesus nos chamou e disse, eu conheço as tuas obras. Quais têm sido as tuas obras à luz da palavra? Ela vai tão além de estar num culto, de ser dizimista. Quando é que você vai despertar para fazer aquilo que te chamou para fazer? Para ganhar uma vida para Ele, para ir no hospital. Eu já fui muito no hospital com meu pai, depois sem o meu pai. Quando eu era criança eu ia com meu pai. Eu fui muito no hospital, não sei se eu já te contei isso, filha. Já fui muito no hospital com meu pai no Sara Kubitschek, onde tinha as crianças com câncer. Eu me lembro do Bernard. O Bernard tinha a cabeça mais ou menos, ele era uma criança pequenininha e a cabeça dele era do tamanho aqui dessa parte aqui do púlpito. Tinha macrocefalia, né? E ele tinha câncer. Eu vi tantas crianças morrerem de câncer ali, mas no momento em que a gente estava ali no Sara Kubitschek e o meu pai passava o filme, a historinha, na época era no retroprojetor, não existia ainda multimídia, era retroprojetor, eram as figurinhas que apareciam com a luz projetada na parede. Eu me lembro das crianças falarem que aquele momento a dor delas acabava, elas paravam de sentir dor. Eles não sentiam as dores, nem da fraqueza da quimioterapia e nem das dores do câncer matando-as. E por algumas vezes, quando a gente chegava lá, a gente procurava, cadê tal criança? E ela já tinha morrido. Alguns o Senhor curou, outros não. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu sempre procurei participar de alguma atividade da igreja. E eu participava de um trabalho que era no Lar dos Velhinhos, lá no Núcleo Bandeirante, Parkway, do lado do Núcleo Bandeirante ali. Eu me lembro que uma vez eu cheguei lá e tinha uma senhorinha chamada Irmã Irene. Eu me lembro que ela só tinha uma perna, então ela não andava. E ela tinha umas unhas tudo desse tamanho, não existia unha de gel ainda não. Era gigante as unhas, e cada um era pintado de uma cor. E ela tinha um montão de anel nos dedos, um montão de brinco, cabelo curtinho. A bicha era lourinha, da cor dessa Bíblia assim, sabe? Sabe, uma negona linda, com um sorriso grande,
E ela não falava de problema, gente. Aquela mulher parecia tão feliz. E um dia ela me pediu assim: meu filho, eu queria pedir uma coisa. Eu falei: o que a senhora quer pedir? Ela falou: eu queria me batizar. Eu falei: se ela quer, eu quero. E a gente se mobilizou e mobilizou a igreja. No dia do batismo eu busquei ela na Kombi da igreja. Sacrifício. E eu me lembro que no dia do batismo dela eu não dava conta sozinho. Ela era forte. Ela sentou-se numa cadeira. Eu e outro amigo, nós descemos a escada do batistério dentro da igreja com ela na cadeira. E ali, o pastor Jair da Silva Guerra, pai do pastor Laudio Jair, que era o meu pastor, que já está no céu com Jesus, nós ajudamos ele a batizar. Ele falou: minha irmã, a senhora está arrependida dos seus pecados? Ela falou: sim. Ela já tinha sido macumbeira. E ele perguntou: a senhora tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela falou: tenho. E aí ele fala: eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele falou amém, eu e meu colega, nós mergulhamos e foi. E ela se batizou e foi uma alegria na igreja, sabe, meus irmãos? Anos se passaram, ela já era idosa. 20 anos se passaram. Ela já era idosa, com mais de 70 anos. 20 anos se passaram. Um dia, isso tem pouco tempo, eu fiquei com vontade de ir lá ver como estavam lá os velhinhos. E quando eu cheguei lá, a irmã Irene ainda estava viva, com mais de 90 anos, servindo a Jesus, cantando. E eu pensei: Senhor, uma atitude tão simples que eu me dispus a ajudar naquele dia, isso repercutiu. Aquela mulher foi salva. Eu queria perguntar para você nessa noite: o que você tem feito nas suas obras em forma de gratidão pela salvação de Jesus? Ele conhece as tuas obras. Jesus veio, ele morreu na cruz do Calvário por amor de mim e de você. E o sacrifício dele não pode ser simplesmente para a gente ter uma Bíblia e carregar ela debaixo do braço com o título de cristão, de evangélico, de que você quiser chamar. Às vezes as pessoas perguntam para mim: você é crente? Eu falo: não, eu sou de Jesus. Eu não gosto de rótulo de religião, porque fomos nós homens que criamos a religião. Eu prefiro dizer que eu sou de Jesus. Prefiro dizer que aqui não tem escrito igreja e vem quem quiser. Pode vir quem quiser, dependente da tua crença. Se Deus falar com uma pessoa aqui dentro, ela muda. Se Deus falar com alguém aqui, ela toma uma decisão de ser diferente. E nessa noite, eu quero te lembrar que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por você. E ele escreveu o teu nome no livro da vida. E ele falou: ide e fazei discípulos. Eu conheço as tuas obras. Quais são as tuas obras? Por isso nós teremos discipulado na igreja, o qual nós vamos treinar quem quiser para ser discipulado e fazer discípulos. Porque uma igreja que só cresce para dentro, uma pessoa que só cresce para dentro, ela fica doente. Imagine se teus órgãos internos começarem a crescer e você não crescer na sua estatura. Está tudo bem ou tem algo errado? Você não pode crescer só no conhecimento. Se você tem muito conhecimento e você não ganha uma pessoa sequer para Jesus, você não tem obras. E a fé sem obras, ela é morta. Se você diz que tem fé e ninguém é curado por suas mãos, ninguém chega a Jesus através do seu testemunho, ninguém é liberto, ninguém é transformado por uma palavra sua de oração, de leitura da palavra para essa pessoa que seja, a tua fé, ela é morta. A fé sem obras, ela é disso que está falando. Pode baixar mais as luzes da igreja aí, Alexandre? Deixa só do altar.
Eu queria orar, em primeiro lugar, por você que não se lembra quando foi que você aceitou Jesus, por você que aceitou Jesus, mas sente que as suas obras precisam melhorar. Eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. Nós vamos orar.